Durante toda a história do cinema, nós sempre tivemos alguns diretores que construíram grandes obras-primas que não só marcaram o público naquela época, como continuam sendo extremamente importantes para todo mundo que é apaixonado pela sétima arte. Esses grandes diretores inspiraram muitos outros artistas que vieram depois de seu tempo e são diretores que nós sempre precisamos lembrar, são diretores importantíssimos. Na lista de hoje eu separei alguns dos melhores com algumas das suas obras que eu mais admiro, porque é sempre muito legal falar sobre diretores. Quem acompanha meu trabalho aqui no canal sabe que estudar diretores é uma das minhas maiores paixões. Isso porque eu aprendo muito sobre cinema, estudando os diretores, assistindo aos seus filmes, indo atrás das suas entrevistas e descobrindo cada vez mais sobre os seus métodos. Por isso eu gosto tanto de falar sobre eles aqui no canal e também é por isso que eu quero te convidar a conhecer o Além do Frame, que é o meu curso de cinema, onde eu compartilho com vocês como as histórias são construídas e por que funcionam, como a linguagem do cinema foi construída e como todos esses artistas fazem uso dela para contar as histórias para nós e também, é claro, como nós podemos utilizar esse conhecimento tanto para desenvolver um olhar técnico próprio, como também para construir nossas próprias histórias, se for o caso. E em março nós teremos uma aula ao vivo super especial falando sobre como o Francis Ford Coppola faz os seus filmes, os métodos do diretor. Vai ser uma aula longa, então para todo mundo que curte os vídeos que eu já fiz aqui no canal falando sobre a metodologia dos diretores, agora é lá no Além do Frame que eu vou aprofundar esse tipo de material. Nós vamos ter uma aula ao vivo comigo e também, é claro, depois essa aula vai ficar gravada para todos os alunos do Além do Frame. É um conteúdo exclusivo para quem estiver por lá. O link está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado e eu deixo aqui o convite para você. Vai ser um prazer te encontrar por lá. E agora bora começar essa lista que está bem especial. O primeiro diretor da nossa lista é um diretor mais clássico, todo mundo conhece pelo menos por nome e deveria obrigatoriamente conhecer sua filmografia. Eu estou falando de Stanley Kubrick. E eu escolhi particularmente para esse vídeo o Laranja Mecânica. Por quê? O Stanley Kubrick, quando foi fazer o filme Laranja Mecânica, tinha acabado de sair do projeto 2001 Uma Odisseia no Espaço, que era um projeto muito grandioso, que até hoje nenhum outro filme de ficção científica conseguiu chegar aos pés. Com Laranja Mecânica, o diretor quis se desafiar. Depois de ter feito muitos filmes com grandes orçamentos, ele queria trabalhar em um filme com um orçamento menor e trabalhar justamente os pontos mais importantes de toda a grande história, que é a sua narrativa, ou seja, como aquela história é contada, e o personagem. Nós temos em Laranja Mecânica o personagem mais famoso em toda a filmografia do Stanley Kubrick, aquele encontro ideal entre um ator e personagem. Nesse filme você vai conseguir perceber como Stanley Kubrick não só conta suas histórias, como ele consegue construir um personagem que, ainda sendo um grande psicopata, cria uma relação fortíssima com o público de conexão. Nesse filme, o diretor apresenta toda a sua potência com um orçamento bem abaixo do que ele estava acostumado até então. E é claro, esse é um dos filmes mais famosos, não só do diretor, como de todos os tempos. Foi um filme que depois o próprio diretor proibiu, graças a toda a repercussão que acontecia na Inglaterra. Eu tenho um vídeo aqui no canal contando melhor essa história e recomendo para todos vocês. Além disso, também tem um vídeo falando sobre como o Stanley Kubrick faz seus filmes. É um vídeo bem legal para conhecer melhor as técnicas do diretor. O próximo é Akira Kurosawa com o seu filme Han. Akira Kurosawa é o típico diretor que fez mais do que um grande filme. Ele fez vários. E geralmente as pessoas começam a acompanhar o seu trabalho pelo filme Os Sete Samurais. Eu particularmente gosto muito do filme Han porque ele tem todos os grandes atributos do diretor, na minha opinião. Não que os outros não tenham, mas esse em especial me pegou de uma forma muito profunda. Uma coisa que eu gosto muito no trabalho do Kurosawa é como ele fez diversas adaptações dos textos de Shakespeare. Ele gostava muito de trabalhar com as histórias construídas por Shakespeare. Ele construía narrativas épicas dentro da sua cultura, dentro da história da cultura japonesa, com personagens inseridos dentro daquelas narrativas fenomenais. Afinal de contas, é difícil você encontrar algum autor melhor do que Shakespeare. E aqui nós temos uma adaptação do texto Rei Lear. Nós temos aqui a história do rei de um império gigantesco, um homem que conquistou tudo através da guerra e que decide dividir o seu império entre seus 3 filhos. Essa divisão não dá certo desde o primeiro momento e toda a construção do filme fala sobre como esse poder construído pode destruir uma família de forma brutal. Além disso, o filme tem todo o escopo que o Kurosawa sempre conseguiu alcançar, as cores são fenomenais, a direção do Kurosawa é impecável e é muito difícil ver hoje em dia filmes alcançando o que esse diretor alcançou. O
próximo da minha lista é um dos diretores que eu considero ser um dos maiores gênios que já passou pelo cinema, se não o maior gênio de todos, que é o Charlie Chaplin. E eu escolhi aqui o filme Luzes da Cidade. Na minha opinião, um dos filmes mais emocionantes e mais simples possíveis quando o assunto é narrativa, tanto de como uma história é construída, mas também a narrativa cinematográfica. O Chaplin, é claro, é lembrado por muitos como o Carlitos, pegando a tradução aqui para o Brasil. Esse personagem marcante que ele conseguiu colocar em contextos diferentes e que tem uma profundidade realmente impressionante. Mas o que é legal de pensar é que o Chaplin, ele também dirigia os seus próprios filmes e ele era um perfeccionista. Ele foi o primeiro que tirou o cinema daquele lugar de produção em massa. Ele começou a demorar mesmo para produzir, ele só ia para a próxima cena quando estava satisfeito e era um perfeccionista tanto na frente como atrás das câmeras. Ele escrevia suas histórias e é um homem que tinha um conhecimento profundo de como chegar no coração do público. Estudar o Charlie Chaplin é estudar como as histórias são construídas, estudar o personagem de Charlie Chaplin é estudar os arquétipos que mais entram no imaginário popular e também as temáticas que ele trabalhava. Um homem que tem uma história de vida bem difícil, bem complexa e que parecia ter realmente um sexto sentido quando o assunto era construir histórias para o público. É um artista fenomenal e recomendo para todo mundo conhecer o seu trabalho. Para quem não conhece ainda, é claro, não fiquem só na superfície quando o assunto é Charlie Chaplin. Essa é a minha dica para vocês. O próximo diretor é o Ingmar Bergman e o filme que eu escolhi é O Sétimo Selo. Eu já falei algumas vezes do Bergman aqui no canal. É um diretor muito complexo, com uma filmografia bastante produtiva. Ele fez muitas obras de fato. Tem um documentário sobre o diretor que eu considero um documentário fascinante, não só para entender mais sobre a sua filmografia, mas também sobre a sua mente. Era um homem bastante perturbado e que tinha uma produtividade tanto no cinema como no teatro realmente impressionante. Uma das coisas muito interessantes do que ele fazia era trabalhar nos filmes os seus medos na vida real. Em O Sétimo Selo, ele fala sobre um dos maiores medos de toda a espécie humana, que é justamente o medo da morte. O medo da morte talvez seja um dos sentimentos mais universais possíveis. Isso porque, caso você não tenha sentido ainda, é muito provável que sinta um dia. E o Bergman sentia esse medo de forma muito profunda e decidiu, como muitos artistas, enfrentar esse medo através justamente da sua arte, através do cinema. Em O Sétimo Selo, nós temos um guerreiro que enfrenta a morte através de um jogo de xadrez. Se ele perder aquele jogo, ele será levado pela morte. E nós temos diversas questões filosóficas, cenas impressionantes e uma das melhores representações visuais da morte que eu já vi em toda a minha vida no cinema. De fato, é um dos filmes mais marcantes. Você com certeza já viu a imagem de O Sétimo Selo, mas talvez não tenha assistido ao filme ainda. Fica aqui a minha recomendação. Apesar de ser um diretor difícil para a maioria do público, e me incluo nessa, é um diretor que sempre pode te levar para reflexões muito profundas. Então, é interessante conhecer o trabalho de Bergman. O próximo diretor que eu recomendo aqui pra vocês é o Fritz Lang com o seu filme M, o Vampiro de Düsseldorf. Eu fiz uma outra lista aqui no canal onde eu falava desse filme e se você não assistiu ainda, tô aqui pra te perguntar. Se você viu aquele vídeo e não assistiu o filme, agora chegou o momento, não é mesmo? Eu já falei pra todos vocês que esse filme é uma das melhores experiências cinematográficas que eu já tive. Vocês conseguem encontrá-lo, inclusive aqui mesmo no YouTube. M, o Vampiro de Düsseldorf conta a história de um serial killer de crianças. É isso mesmo, não é uma história fácil, ela é bem difícil, é um filme de 1931, mas um filme onde a linguagem cinematográfica já se apresenta de forma muito madura. É difícil encontrar diretores tão talentosos e cirúrgicos como Fritz Lang. Nesse filme aqui, ele faz o uso justamente de todas as possibilidades do cinema. E vejam a data, o cinema ainda era muito novo. Hoje em dia nós temos filmes sendo lançados em que claramente os diretores não entendem muito sobre a linguagem cinematográfica. Eles precisariam revisitar Fritz Lang para aprender como contar uma história no cinema com todas as possibilidades, não só visuais, como também com o som. Nesse filme aqui, quem já assistiu sabe do que eu estou falando. O personagem tem uma marca registrada que é horripilante, mas ao mesmo tempo incrível. E a sequência final dessa obra vai ficar na sua cabeça durante muito tempo. E está na minha lista pessoal de um dos melhores filmes que eu já assisti. Então fica aqui a recomendação para vocês. O
próximo diretor é um que, para quem já acompanha meu trabalho, sabe que eu gosto muito, que é o Federico Fellini, e o filme que eu escolho é Noites de Cabiria. O Federico Fellini é um diretor que fez várias obras com antitramas, ou seja, obras que não estavam preocupadas em contar uma história clássica com começo, meio e fim, onde o diretor estava construindo poesia visual o tempo todo, o que muitas vezes pode afastar o público, né, que está começando a gostar desse tipo de filme ou buscando conhecer mais da história do cinema mundial. Noites de Cabiria não é assim. Noites de Cabiria é um filme clássico que conta a história de uma personagem brilhante, uma personagem sofrida, que passa por momentos muito difíceis na sua vida. É um filme com uma interpretação brilhante da Giulietta Messina, onde ela interpreta Cabiria, que é uma garota de programa que é o tempo todo enganada pelos homens. Ela gostaria de amar, ela gostaria de viver uma vida muito mais tranquila, ela gostaria de ter uma outra realidade, mas o tempo inteiro a vida bate naquela mulher e nós acompanhamos a sua trajetória. A beleza nesse filme está justamente em como o Federico Fellini consegue construir uma história profunda e que ao mesmo tempo é divertida, muito bem interpretada e dirigida. Esse é um dos filmes mais emocionantes que eu já vi, também tem um final clássico muito forte e eu recomendo para todos vocês. Essa é uma experiência que não pode faltar na sua vivência como uma pessoa apaixonada pelo cinema. Recomendo profundamente Noites de Cabiria. Mudando completamente o caminho das indicações até aqui, eu quero recomendar para vocês o diretor Michael Mann com o filme Fogo contra Fogo. O Michael Mann é um dos melhores diretores de ação que já pisaram nessa terra. Dentro do cinema americano, ele deveria inclusive ser muito mais lembrado do que é. Ele fez vários filmes interessantes e Fogo contra Fogo é um dos grandes clássicos, né? Onde Al Pacino e Robert De Niro se encontram em apenas uma cena em um filme em que os dois estão ali, um lutando contra o outro o tempo todo, mesmo que à distância. O que eu acho fantástico nesse filme é justamente o fator da ação não ser o ponto principal. O Michael Mann, ele tinha uma preocupação gigantesca em desenvolvimento com personagens dentro desse filme aqui. E é justamente esse desenvolvimento das relações entre os personagens com as suas questões pessoais, as contradições desses personagens sendo apresentadas, que faz com que toda cena de ação tenha um peso muito grande, porque aqueles personagens, eles são relevantes para o público, desde o personagem principal até o coadjuvante. E isso acontece justamente porque ele não é um diretor que consegue dirigir apenas cenas de ação, como nós vemos muitos por aí. Ele é um diretor que tem domínio da linguagem cinematográfica e da narrativa. Então ele conta pra você uma história dentro de um gênero que, óbvio, pede por cenas memoráveis, né? Cenas que o público fique preso ali, mas para isso ele consegue te conduzir por uma experiência bem legal, uma experiência muito interessante de personagens, né? Algo que eu sempre valorizo muito. Não gosto de assistir filmes em que os personagens não são desenvolvidos. Acho que essa é uma responsabilidade de todos os diretores em todas as obras realizadas, porque os personagens, ainda que sejam arquétipos, precisam comunicar, e muitos filmes de ação não fazem isso, os personagens acabam ficando superficiais. Não é o caso nessa obra aqui. Para finalizar esse episódio, eu quero falar do diretor Luis Buñuel e o seu filme O Anjo Exterminador. Essa é uma experiência difícil, mas que eu recomendo fortemente. Um grupo da alta sociedade se reúne em uma mansão para um coquetel depois de terem ido a um evento. Eles estão todos conversando e, por algum motivo, nenhum deles consegue ir embora. A porta não está trancada, eles simplesmente não conseguem sair do espaço em que estão. Eles não entendem por que não conseguem sair, mas eles de fato não conseguem e ficam presos ali, onde diversas questões são levantadas, muitos comentários profundos são realizados nessa obra. É uma antitrama fenomenal, um filme que apresenta justamente o poder do cinema, né? Porque afinal de contas, por que aquela pessoa não consegue ultrapassar a porta, né? Que tipo de obstáculo é esse que está sendo conduzido para o público? É uma experiência bem incômoda, mas que foi também uma das experiências mais memoráveis que eu já tive com o cinema. Vocês devem ter percebido que muitos dos diretores que estão aqui são diretores de outras épocas, diretores que estavam experimentando com a sétima arte e levando justamente a linguagem cinematográfica para outros níveis. Então Luis Buñuel é um que, óbvio, esticava muito tudo que ele se propunha a fazer. O Federico Fellini também fez muito isso, o Bergman também, mas nós temos aqui desde diretores que trabalharam o clássico muito bem, que já construíam narrativas modernas como ninguém, e também, é claro, com antitramas muito interessantes. Se você se interessa por cinema, se você se interessa pela direção, todos esses diretores aqui vão te ensinar alguma coisa. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e a gente se encontra na próxima.